Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um podcast da Senda. Podcast que hoje eu tenho a honra de ser a host, de poder comandar esse podcast. E por que eu estou aqui? Porque nós vamos falar dos desafios para o protagonismo das mulheres pretas e caribenhas. Excepcionalmente, a gente não está ao vivo aos sábados, então fiquem ligados. Todos os sábados, às 9 horas, nós temos o podcast da Senda. Mas por uma excelente causa, que é receber a nossa convidada, que é da Associação dos Haitianos no Brasil. É uma mulher preta e caribenha que vai contar um pouco da sua história, da sua jornada para a gente. Esse podcast, ele é temático, de uma data comemorativa que nós tivemos no último dia 25 de julho, que é o Dia das Mulheres Pretas e Caribenhas. E é sobre isso que a gente vai falar. E eu tenho a honra de ter comigo aqui a diretora da Senda, diretora secretária da Senda, doutora Maura Domiciano Campos. Muito prazer ter você aqui, como sempre. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando sobre um tema recorrente que é o protagonismo das mulheres pretas e caribenhas. Então, fique atenta, porque tem muita coisa boa para vocês ouvirem. Obrigada. E a nossa ilustríssima convidada, Lúcia Dorval, que é tesoureira da Associação dos Haitianos no Brasil e que está aqui nos presenteando com a sua magnífica presença. Seja bem-vinda, Lúcia. Boa noite, muito obrigada. Eu sou muito feliz para receber esse convite. Foi a primeira vez que eu estou aqui. Estou muito feliz para receber esse convite. Eu espero que tudo que a gente vai falar vai sair bem para nós e para vocês também. Eu espero que a gente vai trabalhar junto, porque cada um precisa ajudar de outros. Ok, muito obrigada. Bom, gente, nós vamos iniciar falando um pouquinho da história, da jornada das nossas convidadas. Vamos começar com a Lúcia. Lúcia, fala pra gente um pouquinho da sua vida, um pouquinho de quem você até você chegar aqui no nosso estado, na nossa cidade. E essa jornada de vir do Haiti, de passar por Manaus, de vir para cá, de entrar numa associação, de não só buscar se consolidar aqui e buscar ter sucesso aqui, mas também participar de uma associação que visa ajudar outros e outras haitianas aqui conosco. Então, o microfone é seu, por favor, se apresente, conte um pouquinho dessa brilhante história que você já começou a contar para mim, mas começa do comecinho, para o pessoal poder te conhecer. Tá bom. Como você já sabe, meu nome é Lúcia Dorval, estou casada há muito tempo, quase 36 anos casada. Eu sou mãe da família, dona de casa. Eu trabalhei como professor lá no Haiti, passei 39 anos trabalhando lá como professora. E depois eu... Gente, começou com 5? Se tem 39 anos de trabalho, começou com 5. Olha aí que linda! É assim, é porque eu gosto de trabalhar. Na minha igreja, eu cargo muitas atividades da igreja também. Na minha comunidade, foi maravilhoso. Eu passei tempo com as crianças, família, jovem, trabalhei junto com eles. Foi um prazer para mim. Eu fiquei bem feliz quando eu trabalhei. Minha família, meu esposo me ajuda muito. Quando eu tenho filho, ganhar neném, ele me ajuda. A família dele também, minha família acompanha muito para carregar meus atividades na comunidade também.
E depois, ele, no ano 2010, terremoto passa lá no Haiti, e foi muito dificuldade lá. Mas eu estava trabalhando. E meu esposo, ele perdeu emprego. Ele falou que ele precisa deixar o Haiti. Eu não posso falar que ele não pode, nem ele precisar ele. Você sabe. Mas eu tenho minha filha mais velha, ele falou, pai, é bom para sair, porque venezuelano fica aberto para todo mundo, tem que ir. Ele decidiu, eu aceito, ele foi. Ele passou 2 anos, eu tive emprego lá no Visão Mundial, lá no Haiti, na minha ilha, que é Lago Nava. Eu trabalhei como assistente administrativa, mas eu recebi bem lá. Eu estava trabalhando. Quando ele me ligou e falou que eu preciso ir lá no Brasil. Mas antes eu A saudade bateu e ele falou, não quero ficar sem minha Lúcia não, vem pra cá. Eu fiquei porque eu estava preocupada dos meus filhos lá, e meu trabalho também. Eu falei, esse momento não. Mas eu tive um mês de férias. Eu peguei visto para Venezuela. Eu fui passar um mês com ele lá no Venezuela. Depois voltei de novo lá no Haiti, continuei a trabalhar. Mas ele falou de novo com eu, tem um cunhado dele que falou, ele tem que deixar o Venezuela, porque a Venezuela não estava boa, difícil. Ele não pode mandar nada para o Haiti, o dinheiro ele não pode, porque tudo está fechado lá no Venezuela. Mas ele falou comigo que eu preciso de você, porque eu vou deixar a Venezuela para ir no Brasil. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Ele falou, meu cunhado me falou, tem uma igreja, mas ele não vai ficar, ele vai deixar o Brasil. Você pode vir e trabalhar como pastor. Mas ele falou assim, eu falei, vou fazer oração. Se Deus quiser, vou. Mas meu coração não mando. E depois minha filha mais velha fala, mãe, você pode ir com meu pai, porque a gente está bem crescido, a gente vai preocupar de tudo, você pode ir. Eu aceito. Ele me manda visto, eu chegar lá no Venezuela, eu passei 4 meses. Tem pessoa que falou, vou buscar trabalhar para você, para ficar no Venezuela. Eu falei, não, eu tenho chamada pelo Brasil. Não, eu não vou ficar, vou no Brasil. A gente pegou visto depois de 2 meses para sair no Venezuela. Mas tive Copa Mundo, não tem voo para sair do Venezuela. A gente ficou esperando, e depois a gente pegou ônibus. E chegou lá no Boa Vista, e depois passar uma noite. De manhã a gente leva bem cedo e fazer preparação e ir lá no Manaus. Quando eu cheguei lá no Manaus, o dinheiro não está suficiente para chegar no Brasil, para pegar voo. A gente passa 9 dias lá no Manaus, tem família lá nos Estados Unidos, a gente conversar com ele manda dinheiro para nós, a gente compra passagem e vem aqui no Goiânia. Depois lá no Manaus tem uma pessoa, madre, ela falou, aonde você vai? E meu esposo falou, eu tenho coração para ir lá no Santa Catarina, mas eu tenho um
cunhado que me falou, eu preciso ir lá no Goiânia. Por isso a gente vai no Goiânia. Ela falou, Goiânia é boa. Vai lá. Você vai ficar bem. E depois a gente vem, graças a Deus, a gente chegou bem aqui no Goiânia. Mas depois desse momento, a gente vive lá. A situação não estava boa lá, gente. Você sabe, quando chegar é diferente. Língua diferente, povo diferente. Costumes diferentes. A gente chorou muito. Saudade da família lá. É difícil, mas a gente é filho de Deus, tem que ficar firme, tem que esperar, tudo vai ficar certo para nós. E a gente trabalha um pouco com o povo lá, no Aparecida. É uma pessoa lá que recebe gente, um haitiano. A gente passa 18 dias na casa dele. E depois é outra pessoa que ajuda a gente para alugar um pouco espaço para ficar. Sem nada. Sem nada. Quando eu lembro lá no Haiti, tem uma cama boa, casa grande, meus filhos lá, tudo tá. Deixou lá. Eu chorei muito. Mas Deus me falou, se eu não queria que você venha, todo já falou lá na caminho, mas eu quero que você fique aqui. Aqui é seu lugar, tem que esperar. Por isso a gente busca trabalho. Trabalhar. Eu trabalhei com servente para fazer limpeza. Eu aceito fazer, porque eu preciso ganhar dinheiro para mandar para minha família lá, porque é um promessa. Eu falei, vou cuidar de você, por isso eu preciso trabalhar. Eu trabalho por 1 ano, 2 anos, 8 meses, para fazer limpeza. E depois... E você falou, quando a gente te chamou para o sábado, você falou que não podia porque você estava fazendo feira. O que você vende na feira? Sim, porque quando no 2016, minha filha mais velha precisa casar. Eu falei, eu vou no casamento dela. E o pastor já pediu visto por os 2 filhos lá. E eu falou com meu carregado, vou lá no Haiti para participar no casamento da minha filha. Ela falou, eu não sei, vou falar com as pessoas para saber se isso vai certo para você. E depois de 2 dias, ela me falou, você não pode ir, Lúcia. Tem que escolher. Só que você deixa o trabalho ou você fica. Eu falei, vou. Tchau. Vou, porque é minha filha, é mais velha, eu preciso ir para participar. Eu fui, deixou o trabalho. Depois de 1 mês, a gente volta com os 2 que já recebeu o visto. Mas quando a gente chegou aqui, depois buscar outro trabalho, não, até hoje. Por isso, eu criei minha própria atividade. Eu vendo chinela, roupas. Eu fazia uma lojinha lá no Expansão Aparecida. Mas o período de epidemia, tudo fica bem difícil. E a loja subiu, por isso o aluguel subiu. Eu falei, vou fechar. Eu fechou e depois eu vendi na feira, até hoje. Bacana. Então trouxe esse espírito empreendedor, né? É isso mesmo. Para trabalhar. É isso que você trouxe pra gente, Lúcia. A gente muda, nós mulheres, né? A gente muda de endereço, a gente muda de nacionalidade, mas sempre essas questões
dessas outras carreiras que a gente tem, que não é só a carreira do trabalho, que é a carreira da esposa, que é a carreira da mãe, e que são coisas que acabam, de uma forma ou outra, não digo atrapalhando, porque como você disse, né, o que é para ser, vai ser, e a gente vai fazer, né, acreditando em Deus, mas fazendo também a nossa parte. Mas a gente acaba tendo a nossa carreira, às vezes com alguns obstáculos maiores, porque a gente não pode só olhar para a carreira profissional. Né? A gente tem, né, essa história bonita de acompanhar os nossos companheiros, de nos preocuparmos com os nossos filhos. Parabéns aí por essa história. Já já a gente volta a conversar mais. E aí, Maura, como a gente falou, né, a gente muda, né, mulher é mulher, só muda de endereço. Os desafios das mulheres existem para todas nós. Fala um pouquinho também da sua jornada, você que já é mais conhecida do pessoal aqui do podcast, mas fala também da sua jornada e como que você vê essa movimentação, né? Você que vem dessa carreira jurídica, dessa carreira como ativista, hoje diretora da Ascenda, como você vê a história, né? A jornada de mulheres como a Lúcia, que vem de longe e que empreendem e que trazem beleza para as mulheres aqui de Goiânia. Pois bem, a carreira de mulheres pretas quase que o início é único, né? De muito trabalho, de muitas conquistas, muitas carreiras deixadas para trás, muitos sonhos adiados, mas sempre pensando na frente. Nós não podemos deixar nossos sonhos enterrados, nossos talentos enterrados. Nós temos que multiplicá-los, né? Então, ela veio do Haiti, eu vim de Santa Helena, que minha família é mineira, veio para Santa Helena, Goiás, mudou para Mato Grosso, aí minha mãe resolveu, e naquele tempo, mulher obedece marido. Marido falou, a água parou. Até que minha mãe um dia resolveu e disse, não vou ficar mais na fazenda, porque eu quero ir para a cidade para colocar meus filhos para estudar. Porque essa vida de mudanças está só atrapalhando meus filhos. Não vou dizer que eles vão estudar, mas eles vão ter a possibilidade de estudar se eles quiserem, né? Então foi isso que aconteceu. Ela veio para Jataí, foi a parada, ela falou, e daqui de Jataí não mudo para lugar mais. Meu pai não gostou da história, mas ela colocou pé firme e nós ficamos lá. E aí a gente começa a trabalhar como mulheres pobre, preta e periférica. O trabalho doméstico é a primeira opção, né? É o que nos apresenta. E aí fomos trabalhar. Minha mãe foi ser lavadeira, e aí eu comecei a trabalhar de babá aos 9 anos de idade. Eu falo, meu Deus, eu trabalho até hoje. Mas ótimo, graças a Deus. E trabalhei lá, fiz primário, fiz ginásio, fiz normal lá em Jataí. E depois pensando, terminei o normal e pensando, e agora? Não vou parar por aqui, eu preciso de continuar a minha jornada. E para a cabeça da minha mãe, ela queria que eu estudasse. Mas fiz o normal, para ela já estava de bom tamanho. De bom tamanho. Mas a gente, quando começa a enxergar, a fazer as comparações de vida, você vê que você merece muito mais, que você tem potencial para fazer mais coisa. Aí vim para Goiânia, fiz 1 ano de cursinho, prestei vestibular. E outra, qual o vestibular fazer?
tinha que ser um vestibular que me permitisse trabalhar, porque pai que trabalha diária em fazenda, mãe que é lavadeira, não tem dinheiro para sustentar uma filha aqui, né? Então, voltei a trabalhar de doméstica para poder ter uma casa para morar e estudar. E aí fiz para direito, porque me permitia estudar. Aí fiz o direito quando eu estava no 3º ano. Aí descobri que eu tinha um colega que era presidente da Câmara Municipal. E aí eu pedi para ele um emprego e ele me deu um emprego. Aí fui trabalhar na Câmara Municipal como assistente administrativo. Até me formar, me formei. Falei, bom, eu preciso trabalhar na minha área. Mas como? Aí apareceu um concurso, minha amiga Maura tem um concurso para o Ministério do Trabalho. Vamos fazer? Vamos. E aí nós começamos a trabalhar, a estudar para fazer esse concurso. E aí só tinha 2 vagas para Goiânia. As outras vagas abriu em Brasília. Aí juntou todas as outras pessoas que tinham passado e falou, bom, aqui está o número, por ordem alfabética, e quem quiser vir para Brasília, pode vir, né? Eu falei, eu vou para Brasília. Algumas colegas da Câmara falou, você está louca de ir para Brasília. Eu falei, não, não estou louca, não. Eu estou certa, vou para Brasília. Você tinha que idade? Eu acho que eu tinha uns 26 para 27 anos. E aí eu fui para Brasília ganhando a metade do que eu ganhava aqui. Na Câmara. Custo de vida quase o dobro. Então, essa conta é difícil de fechar, hein, amiga? Mas aí as pessoas, minhas colegas, Maura, você está doida, você vai para... Falei, não estou, sabe por quê? Porque aqui é um trabalho, me serviu muito, mas é um trabalho político e arranjado. A hora que entra um político e quer o meu trabalho para dar para outra pessoas da confiança dele, eu estou sem. E lá em Brasília, eu só vou perder, que é federal, eu só perco se eu fizer alguma asneira. Mas se não, é para sempre. E foi o que eu fiz. Aí fui para Brasília e fui trabalhar no Ministério do Trabalho, na esplanada dos ministérios. E aí fiquei, aí entrou Collor, vai mudando o ministério, mas eu não saía do lugar. Virava Ministério do Trabalho, virou Ministério da Previdência, eu no mesmo lugar. Até que formou-se a AGU, né? E aí todas as capitais tinham que ter uma AGU. E aí não tinha servidores específicos, advogado da União. Então, os advogados que já tinham feito um processo, então poderia vir como representante da União. Eu falei, eu vou voltar para Goiânia, né? Então, vim para Goiânia, para a AGU, que todas as capitais tinham que ter uma advocacia da União. E aí eu vim, e com o passar do tempo, aqueles servidores que havia vindo para a AGU como representante da União, mas que tinha feito o concurso que era CLT, nós éramos CLT, aí veio para a União e transformou para advogadas da União, com a carreira já tudo estabelecida, e eu fiquei
depois de um certo tempo, nós éramos representantes da União. Aí parece que foi 2000 e... esqueci o tempo lá, que virou advogada da União. A lei veio para dizer, de acordo com o artigo 19 da Constituição, todos aqueles que tivessem feito algum trabalho na advocacia pública como advogado, iria entrar no artigo 19 da Constituição, que ia ficar efetivo. E aí nós entramos, todos aqueles que fez processo seletivo, entrou como representante da União, e aí depois transformou como advogado da União. E eu fui, então hoje eu sou advogada da União, aposentada, e aposentei em 2014 como advogada da União. E depois fiquei um ano sabático, falei, bom, o que eu vou fazer agora? E aí fui advogar. Não nasci para ser madame, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aí abri meu escritório e estou advogando. Na área de previdência e na área de previdência social. E agora estou também aprendendo a trabalhar como advogado para a área de saúde, de violência obstétrica e racismo. Excelente. Bom, falamos aí, eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar uma cola aqui do mote do nosso podcast. A data de 25 de julho foi escolhida como Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, em menção ao primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas realizado na República Dominicana em 1992. O objetivo do encontro era promover a união dessas mulheres e dar visibilidade para a luta contra o racismo e o machismo. Na sociedade brasileira, na América Latina e no Caribe, as mulheres negras têm longa história de luta contra as opressões, né? Sejam as opressões políticas, econômicas, sociais. Ao analisarmos dados socioeconômicos, percebemos como são uma grande parcela da população que sofre com desigualdades. Nesse dia é importante refletirmos e tomarmos atitude para o reconhecimento da luta e valorização dessas mulheres. Então nós tivemos aqui, né, na fala da Lúcia e da Maura, muitos desafios que foram trazidos. Desafios de você ter dificuldades políticas, né, dificuldades de catástrofes, como aconteceu no terremoto do Haiti, essa jornada tripla e quádrupla que a gente tem de esposa, de mãe, de filha, porque quando os nossos pais ficam doentes ou precisam, são sempre as mulheres, na grande maioria, sempre não vamos generalizar, mas na grande maioria são elas que muitas vezes abandonam seus lares, suas carreiras para cuidar. E a gente ouviu muito isso. E aí eu queria agora falar um pouquinho de... Ninguém aqui que está aqui participando conosco tem a dúvida de uma jornada que não foi fácil, mas que até mesmo por isso foi brilhante, porque foi uma sucessão de superações. E por que essas duas mulheres passaram por tudo isso, poderiam continuar olhando para os seus umbigos, né? Não, já fiz minha parte, eu preciso cuidar da minha vida. Mas são mulheres que fazem parte de associações, de entidades que procuram ajudar outras mulheres e outras pessoas que são ou da sua etnia ou da sua nacionalidade. Então, eu queria que a Lúcia falasse um pouquinho do trabalho, né, de como é a Associação dos Haitianos no Brasil, que é presidida pelo seu esposo. Eu queria que você falasse disso e depois, Maura, falar aí dessa sua empreitada na Associação das Mulheres de Carreira Jurídica e agora ativista também, militante da Senda. E depois eu quero falar um pouquinho da Senda,
porque nós temos aqui duas mulheres pretas empreendedoras e é sobre isso que é a Senda Brasil, que é a Associação de Empresários e Empreendedores para o Fortalecimento do Afroempreendedorismo, e o que a gente quer é que o negócio preto, o dinheiro preto, ele circule e ajude mulheres empreendedoras como essas que nós temos aqui. Por favor, Lúcia, fala um pouquinho desse seu trabalho aí como ativista, não só religiosa, que eu já percebi que você tem um vínculo forte com a questão da igreja, né? Essa missão, né, de servir através de Deus, isso é muito importante na vida da gente. Mas fale também, principalmente, da associação para a gente. Bom, então, a Associação dos Haitianos no Brasil foi como você fala, uma necessidade, porque no tempo que a gente chegou aqui, muito haitiano tive dificuldade para conseguir um emprego, para, como dizer, sair para ajudar uma pessoa para chegar no federal, no hospital, muita dificuldade. Mas graças a Deus, tem muito brasileiro que ajuda a gente. Qualquer coisa a gente precisa ligar eles vêm acompanhar a gente para trabalhar. E por esse período que tem gente na igreja metodista que falou, se a gente ajuda os haitianos para montar uma associação, vai ser melhor para eles, para ajudar mais. Juntos somos mais fortes, né? Melhor se... Como a gente tem costume lá no Haiti para trabalhar não só na igreja, como você falou, mas na comunidade também. A gente falou, essa oportunidade vai trabalhar bem com nós. A gente vai conseguir. Ele ajuda a gente para conseguir um documento. Eles pagam para a gente, porque muitos haitianos não conseguem dinheiro para conseguir fazer documentação. A gente foi, tem um período, 9 horas, 10 horas, a gente saiu lá no Goiânia para participar na reunião, porque todo mundo trabalhou do dia, e foi da noite que tem possibilidade, 7 horas, 8, 9 horas da noite, a gente faz reunião. Tem um grupo de advogados que ajuda a gente, acompanha a gente. Graças a Deus a gente monta a associação. Foi bem trabalhar bem, caminhar bem, porque quando uma pessoa precisa, no hospital ligou para o pastor Doval. Todo mundo quer sair, precisa de uma referência, o pastor Doval. Ele foi lá no federal com as pessoas que chegou, não tem outra pessoa para ajudar, ele acompanha ele para ajudar lá. E foi um trabalho muito duro para nós. A gente sofreu muito. Mas, graças a Deus, a gente consegue. E até hoje a gente está funcionando. O pastor Doval, no mês de janeiro, no 12 de janeiro, sofreu um atentado de matar. Nossa. Uma pessoa chegar lá à frente da nossa casa, no portão, o pastor Doval estava recebendo de uma família haitianos que saiu perto aqui mesmo, perto do terminal Isidólia. Vem para visitar nós lá. E à frente dele, um haitiano vem matar o pastor Doval. E dá um pedra na cabeça. O pastor Doval não vê a pessoa, não conhece, não sabe nada. Ele caiu sem vida mesmo. E foi esse momento, meu filho e outros
visitante, pegou o pastor e correu lá no Uapa. E, graças a Deus, ele passou 6 dias na UTI. Foi bem, bem grave. Mas, graças a Deus, ele está aqui, bem vivo. Graças a Deus. E Deus fazer muitas coisas maravilhosas para nós. O brasileiro é um povo que tem coração grande. É um povo que tem muito, muito carinho para os estrangeiros. Quando eu estava trabalhando, como eu falei, não sabia nada, não sabia como falar uma coisa, como fazer. Mas os brasileiros me ajudam. Tem que me pegou, me levar no hospital, pagar dinheiro delas para me ajudar no particular, lá no Ipasgo. Tem um grupo jovem que estava trabalhando. Mulher, tudo me ajuda muito, muito. É por isso que a gente tem coração, não é dividido. Haiti é meu povo, aqui o Brasil também. É isso. E graças a Deus a gente trabalha, a gente tem 2 filhos aqui, já casou. Tem meu filho Caleb, ele casou com um brasileiro. A gente tem 2 netos. E outra filha também, a gente tem 2. 4 netos aqui, 2 netos lá no Haiti. A família está bem aqui. E os haitianos que vivem aqui no Brasil, chegou um momento, ele viu que o dinheiro do Brasil é bem baixo. Para comprar dólares, para mandar lá no Haiti, é bem caro. É por isso que tem muito haitiano que já deixou o Brasil. Vai lá nos Estados Unidos, no México. Mas tem muito que fica também. A gente, é bem melhor aqui. A gente falou, eu não vou sair. A gente vai ficar aqui o tempo que Deus quiser. Se for morrer aqui, não tem problema. Mas a gente trabalha com os haitianos, pedir ajuda para eles, porque nosso objetivo é que os haitianos se sentem bem no Brasil, conseguir trabalho, conseguir uma saúde melhor. E depois, documento que ele precisa, a gente tem que acompanhar eles. Graças a Deus, tem prefeitura lá no Aparecida que ajuda a gente muito. No momento, eles dão o carro deles para levar os haitianos até no Brasília para fazer documentação, passaporte, porque tem que renovar passaporte. E agora tem muito haitiano que precisa, como se fala, ter nacionalidade brasileira. Porque o Brasil fez bem com ele. Ele vive bem aqui. Graças a Deus, a gente tem pessoas que já consegue. E agora tem muito que já tem documentação lá na federal, na justiça. Eu espero que esse processo vai caminhar bem para eles, porque eles querem. Eu também, meu esposo também, meus filhos também. Parabéns. Porque é boa para trabalhar junto aqui com os brasileiros também. E para ajudar os haitianos, mas melhor, porque é um povo que precisa muito, muito ajuda. Porque Haiti não está boa. Na verdade, não tem segurança. Muito haitiano gostaria visitar lá no Haiti, mas não pode, porque não tem segurança lá. É uma guerra, guerra. Por isso, aqui no Brasil é bem melhor para nós. Parabéns aí por toda essa ajuda que vocês oferecem.
né? Boa. E conte com a Senda naquilo que a gente puder ajudar. Vai ser sempre um prazer poder contribuir com vocês. Tá mesmo. Obrigada. E você, Maura, me fale aí desse seu olhar para fora, desse seu olhar de contribuir, de devolver tudo que você já conquistou, ajudar outras pessoas também a conquistarem. A gente não pode ser egoísta, porque Deus nos deu dom, nos deu talento e deu também a inteligência para repartir, para ajudar a repartir, né? Então, sempre que possível, a gente está ajudando. Se bem que a minha família é bem grande, né? São 8 mulheres e 5 homens. Então, tem gente casada, tem gente, sobrinho que já é neto, já é avó. Então, as famílias é bem grande. Se fizer uma festa, não precisa ninguém de fora. Só me chama a gente, né? Ó. Só os da família já basta. Que já alugam ônibus, alugam... Aluga a chácara e a festa tá pronta. E está pronta. Então, mas como eu estava dizendo, mas eu tenho assim também um olhar e uma necessidade de para fora, de olhar o derredor e ver o que eu posso fazer para ajudar alguém que necessita mais do que eu, né? Então, aí a gente procura as associações, como a Senda, né? Que eu tenho há pouco tempo que eu estou na Senda, mas já estou começando a me inteirar, né? Ainda sou da ABMCJ, né? Que é as mulheres de carreira jurídica, né? Que precisa também sempre tem alguma ajuda para fazer. E a gente vê que tem muitas pessoas que não têm coragem de sair do seu casulo. E a gente precisa ajudá-las a abrir aquele casulo para elas baterem asa. Umas aceitam ajuda, outras não aceitam, acham que daquele jeito está muito bom. Principalmente o nosso segmento de pessoas pretas, né? Que a gente sabe que 56% dos brasileiros são pretos e pardos. E até eu digo, por que é esse pardo? Porque branco é só branco. E por que essa distinção de pretos e pardos? Não tem necessidade disso. Já comecei a fazer um estudo isso para questionar o IBGE. Por que isso? Ué, é branco, preto é preto. Pronto, não precisa. Preto é uma divisão. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando e chamando as pessoas para participar das associações. Até na advocacia, a gente chama as pessoas, as advogadas, vamos participar, porque para fortalecer, porque nós, olhando para a plataforma brasileira, para a justiça brasileira, tem poucos pretos. Então, eu acho que eles ainda não despertaram dentro dele de ocupar um lugar que está aí para ser ocupado por eles. Eu não sei se por medo ou por vergonha, porque é claro que você tem que dar a cara a tapa e tem que fincar o pé, porque a oportunidade que tem para te colocar em escanteio, por escanteio,
eles não perdem a oportunidade. Mas você tem que ser mais forte. Daquela música, daqui eu saio, daqui ninguém me tira. Então, e aí eu venho trabalhando, mesmo dentro da minha família, e fora dela, que tem uns que querem, tem sede para saber como fazer, o que fazer. Outros, não quero saber disso não, isso aqui tá bom, do jeito que eu estou, tá bem. Mas isso é do ser humano, uns querem caminhar, outros querem ficar parados à beira do caminho. E aqueles que querem caminhar junto, a gente dá a mão e caminha. E agora, na Senda, eu quero dar o meu melhor para fazer essa instituição crescer mais do que ela já é grande. Obrigada, e vamos sim. Então, gente, a Senda, e aí depois que eu falar um pouquinho da Senda e dos nossos projetos para 2023 e 2024, eu quero encerrar conversando também com a Lúcia sobre como está o mercado de trabalho, né, para os haitianos aqui no Brasil, para as mulheres pretas e caribenhas aqui, né, em Goiás, porque a gente percebe, e a Senda ela foi construída para trazer esse olhar de geração de emprego e renda. Não um olhar que também é extremamente válido e necessário de movimentos que buscam contribuir com as comunidades que esses movimentos representam. E a Senda, que é composta por empresários e empreendedores pretos, brancos, amarelos, azuis, cor-de-rosa, vermelho, fruta-coco, todo mundo é muito bem-vindo na Senda, porque a gente acredita que não precisa você ser preto para lutar contra o racismo. Não é preciso você ser preto para se sensibilizar com as dificuldades e falta de oportunidades que muitos dos nossos irmãos eles passam, né? Nossos irmãos e nossas irmãs passam. E é isso que a gente vem fazer. Para quem ainda não está sabendo, dia 12 de agosto, a Senda vai realizar o seu planejamento estratégico numa parceria com o Sebrae, que é um grande parceiro que a gente tem. E a gente tem, dentro de um dos produtos da Senda, justamente uma mentoria para empreendedores. Então nós vamos pegar entre esses empresários e empreendedores de sucesso que temos a nossa associação, para que eles possam compartilhar esse conhecimento. Nós tivemos há 2 anos aprovado um crédito para afroempreendedores, junto a Goiás Fomento. Então a gente fez todo um trabalho para ajudar empreendedores a se formalizarem, a conseguirem pleitear créditos, que nós sabemos, a doutora Maura aí, que estuda isso bastante, nós sabemos das dificuldades que os empreendedores pretos têm para obtenção de crédito, né? Seja por uma questão do racismo estrutural, seja até por dificuldades de estruturar a empresa e dar as garantias que os bancos solicitam. Então a gente fez um trabalho muito bacana de contribuir para esses empreendedores e é uma das pautas que a gente vai trazer agora em 2023, 2024, e vai ser um prazer a gente contribuir com os haitianos que estão aqui na região metropolitana de Goiânia. E eu queria ouvir, né, por exemplo, você acabou, seja pelo amor ou pela dor, né, seja pela vocação ou pela necessidade, entrando nessa área do empreendedorismo, né, através da produção e comercialização de produtos, enfim. É por aí o caminho que os haitianos aqui na região metropolitana de Goiânia estão conseguindo se consolidar e se estruturar. Como é que está o mercado de trabalho para esses e essas profissionais, quais são os principais desafios e quais são as iniciativas que estão dando certo para que a gente consiga gerar emprego e renda dentro dessa comunidade de haitianos. Maioridade mulheres haitianas
tem que vir aqui já, já tem uma família. Já ganha neném aqui, lá também. Mas tem que não tem costume de trabalho, como se fala, fazer limpeza, ou trabalho como um trabalho pesado. Ele não Na gosta- construção, nas fábricas? Não. Por isso tem que ter muito problema de saúde. Ah, entendi. Tem mulher que gostaria de trabalho como vendedoras, mas ele tem problema de língua portuguesa. As jovens que vêm aprendem bem, estudam na escola, mas eles que já, como dizer, passam um tempo não estudam, perdeu a habilidade, eles não têm a inteligência para aprender a língua portuguesa bem. Por isso tem dificuldade para falar bem. Quando ele for trabalhar como servente na casa de uma pessoa, tem dificuldade para entender bem o que ele precisa, o que está falando, o que ele precisa fazer. Por isso tem problema de trabalho. E em esse caso, eles preferem vender lá na feira, lá no 44. E ficar na informalidade, né? Formalidade. Por isso que ele trabalha assim. Mas se a gente tem um apoio, para ensinar elas para saber mais, para aprender, como se fala, artesanal, costura, vender mais melhor, aprender a, como eu disse, muitas coisas. Vai caminhar bem para elas. Eu acho que sim. Eu falei todo o tempo. Eu passei toda a minha vida lá no Haiti. Eu venho aqui, como eu disse, bem velha. 53 anos chegou aqui. Tá achando velha? Pô. Que? Não, a gente é velho 50 são os novos 30, porque agora as pessoas vivem mais. Então, antigamente, quando a gente pensava em 50 anos, já a gente pensava morrendo. aposentado, já com chinelinho, no pijama e tal. Hoje não. Hoje você tem, eu já estava conversando lá na empresa, e eu tenho um dos meus colaboradores tem uma vó que está com 102 anos. E aí, há um tempo atrás, ele estava sempre falando dessa avó, que a avó não sei o que e tal. E aí hoje ele parou de falar da avó, né? Aí eu falei, gente, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com a avó? Aí eu perguntei, Thales, como é que tá a sua vozinha? Falou, não, tá ótimo, inclusive nem precisa mais de ninguém para cuidar dela, que ela já tá cuidando há 102 anos. Então, 52, 53, você tá na metade da vida, entendeu? Então, eu tô menos da metade, eu tô com 52, eu quero viver até os 120, então não cheguei nem na minha meia-idade. Então, somos todos guris aqui, entendeu? Eu sempre digo que a hora que eu fizer 100 anos, vou marcar uma audiência com Deus para negociar mais um tempo. Meu avô, ele falava, depois que ele fez 70, ele falava, ele fazia aniversário, ele mais um ano enganando São Pedro. E nessa enganar São Pedro, viveu 95 anos enganando São Pedro, entendeu? Mas sim, minha avó, mãe da minha mãe, ele viveu 110. Então, eu conheço ela bem, mas eu tenho 63 agora. Quase, Não, tem mais 63 para frente. Okay, no mínimo. Por isso que a gente precisa um jeito para ajudar as mulheres haitianas que estão aqui, porque tem que ganhar neném aqui, ele viver aqui, ele conseguir viver bem. E precisa de acompanhamento, é isso que eu faço, acompanhamento para saber
como ele pode ficar e trabalhar bem, com o jeito que ele pode. Ele pode. A gente gostaria isso mesmo. Porque tem tempo, eu falei com elas, falei, mas eu falei. A gente falou que se elas querem conseguir as coisas pessoalmente, elas podem. Por isso que se tem uma possibilidade, essa associação, a Associação dos Haitianos, outros também, trabalhar junto, vai ser mais melhor. Com certeza. Melhor para nós. A gente gostaria isso mesmo. Com certeza. Meninas, que noite incrível. Gostei do menino. Que jornadas maravilhosas. Eu fico muito encantada. Sou empresária, filha de empresários, de uma mulher preta que fundou uma empresa, que hoje nós somos a segunda geração, que vai fazer 42 anos agora em agosto. Tem festa. Fez ontem, dia 1º de agosto, né? Hoje é o 1º. Gente! Nossa, parabéns pelo apoio. e assim, então me honra muito fazer parte da Senda e poder contribuir para que outras histórias sejam tão bem sucedidas como essas que nós ouvimos aqui. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, Lúcia, de estar aqui conosco, a sua disponibilidade, Maura, de estar aqui conosco. Quero agradecer muito Maria Camila, que foi quem deu a ideia de aproveitarmos essa data comemorativa e discutirmos esse tema. Maria Camila também é diretora da Senda, e a Camila Alves, que fez aí o convite para a Lúcia estar conosco. Camila está até no nosso folder, mas acordou doentinha, com faringite, e não pôde participar aqui conosco. Um beijo para as Camilas, um beijo para o José Eduardo, nosso presidente da Senda, para toda a diretoria da Senda. Agradecer imensamente a Caderno Virtual, que é a proprietária desse estúdio que nós estamos aqui. Agradecer o Fábio, diretor da Senda, que através da Alfa Produções produz o podcast da Senda. E é isso, meninas. Muito obrigada. Por favor, se despeçam aí dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Essa noite, para mim, foi um prazer. Eu gostou. Primeira vez que eu falei, é um pouco longe, é da noite, eu não consegui, mas eu falei, sábado não estava boa para mim, e hoje eles deixaram o sábado para mim, para conseguir participar, eu tenho que ir. O pastor falou, você tem que ir. E agradecer o pastor, gente. Desculpa interromper você, Lúcia. O pastor Dorval está aqui conosco, veio acompanhar a Lúcia, está aqui conversando conosco, nos abençoando aqui, contribuindo com esse momento tão especial. Agradeço muito, viu, pastor? Seja muito bem-vindo. Eu falei para ele que ele não poderia sentar aqui, porque como temos somente mulheres, ele sofreu um pouquinho de bullying e por isso não está aqui na frente das câmeras. Mas um próximo momento ele será convidado, sim, para o nosso podcast. Tá. Desculpa, Lúcia, pode continuar. Muito obrigada uma vez. Que Deus vai abençoe vocês. Abençoe nossa advogada, não é? Advogada. Trabalha muito com nós. Vai trabalhar muito, você vai conseguir. Já pega o telefone de todo mundo. Obrigado a Eduardo também, e Camila. Muito obrigada para elas. Eu acho que Deus vai abençoar você. Essa associação vai crescer, mas Deus vai colocar muitas coisas nas suas mãos para ajudar o povo brasileiro, o povo haitiano, o povo angolano. Não, eu sou brasileira. Brasileira, todos. Deus sabe o que a gente precisa. Ele que vai colocar
na nossa coração, mas amor, mas alegria também, porque quando você está trabalhando com as pessoas, tem dia boa e tem dia ruim também. É só caminhar junto. Paciência, Deus vai fazer um caminho certo para nós. Muito obrigada para cada um que ouve gente esta noite. Obrigada, querida. Maura. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, Dilze. Boa noite, Lúcia. Boa noite, o pastor. Boa noite, Fábio, né? Que essa noite foi muito boa, foi de conhecimento, de aprendizagem e de devolutivas também na aprendizagem. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos a trabalhar em prol de nós e da comunidade, né? Que despertemos naquelas pessoas pretas que elas precisam vir à luz, não pode ficar escondida, porque a nossa caminhada vem de longe. Os nossos ancestrais nos deixou uma tocha que nós não podemos deixar apagada. Nós temos que caminhar até que Deus nos chame e nós passemos para a próxima geração. Porque o nosso trabalho é árduo, porque nós somos 56% da população brasileira, pretas e pardas, mas nós não temos o potencial econômico que os outros 46 brancos possuem, porque quando eles vieram, tudo para eles. Nós viemos como escravizados, e quando veio a libertação, não nos deram nada, não nos pagaram nada, não nos indenizaram em nada. Então nós tivemos que construir a duras penas. E a gente precisa trazer os nossos irmãos para entender isso, que eles precisam de estudar, que precisa de trabalhar, que precisa de dar as mãos para que a nação africana, brasileira, tenha a mesma possibilidade do que a nação portuguesa brasileira tem aqui no Brasil. Boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Então, gente, até sábado que vem, no podcast da Senda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Dilze Persílio, sou vice-presidente da Senda Brasil, a Associação de Empresários e Empreendedores para o Fortalecimento do Empreendedorismo, do Afroempreendedorismo, e me despeço aqui. Um grande abraço. Obrigado. História pra gente de novo. Quantos filhos deixou lá? Eu deixei 3. Eu nasci. 3 filhos? Nasci 4, mas velho já morreu. Então... Bem jovinha. Então vamos começar então. Eu preciso só que a senhora fale um pouquinho mais alto, tá? Ok. Vou deixar mais pertinho aqui, que a senhora fala baixinho. Bem baixinho, você sabe. O meu tem que ficar mais longe, que eu falo alto. E o meu tem que tirar. O meu deixa do lado dela, que eu falo muito alto. Vai ser show. Vamos lá então começar. Eu vou gravar e depois eu subo pro canal da Senda. E a sua câmera é essa, tá, Lúcia? Isso, Tem que olhar. Aqui. Você pode olhar pra mim, de vez em quando olhar pra lá. Vai começar de novo. Oi? Ela vai vir começar de novo, histórica. Eu vou perguntar. A gente tava só se conhecendo, né? Tava se conhecendo. Aí você também, Maura, essa. E quando quiser olhar, tem aquela ali também. Aquela tá pegando nós 3.
essa pegando a mim e essa pegando vocês duas. Ok. Então, conversa comigo, olhando pra mim, olhando pra onde quiser, Ok, né? tá Tipo, Desde que olhe. desde que olhe.